Bom dia, sou o João Vitor, vou estar aqui apresentando o experimento 7 do Laboratório de Telecomunicações, que vai incluir a multiplexação por portador em quadratura. Bom, vou começar aqui dando um conceito breve, né, do que é essa multiplexação, que é conhecido como QAM, né, mais conhecido assim, é uma sigla em inglês. E é uma técnica de modulação digital, que vai combinar duas técnicas, a modulação por amplitude e a modulação por fase. E esse conceito principalmente transmite dados e altera essa amplitude e a fase do sinal portador, fazendo com que divida o fluxo, né, de dados em duas partes independentes, que são moduladas separadamente, em duas ondas portadoras defasadas em 90 graus entre si. Bom, para começar, a gente fez a importação das bibliotecas, né, NumPy e a Matplotlib PyPlot. E aí a gente faz os parâmetros, né, coloca os parâmetros para a gente começar a fazer os códigos e a plotagem dos gráficos. A gente tem aqui a amplitude da portadora, que vai ser 1, a frequência da portadora, que vai ser 0,4. Aqui a gente tem dois parâmetros diferentes de mensagem, né? A amplitude da mensagem 1, a frequência da mensagem 1, a amplitude da mensagem 2 e a frequência da mensagem 2. Com esses valores aqui de 1, 0,05, 1 e 0,025, metade da mensagem 1, certo? Em seguida, a gente vai ter essa parte aqui, que vamos ter o linspace, que vai criar um vetor de tempo para essa amostragem, né, de sinais. O TGS, que vai ser o período de amostragem, que vai ser aproximadamente 0,1. O sinal da portadora a partir de uma onda senoidal, né, que é o C. A gente vê aqui que é um cosseno, né, que a gente vai estar calculando. Aí a gente vai ter M1 e M2 que vão gerar os sinais das mensagens. Todos aqui a partir de um cosseno, né? A partir de uma onda senoidal. Uma onda cosseno, né? E aí a gente vem para o cálculo da transformada de Fourier, né? Para a gente ver a frequência, mudar para a frequência e conseguir ver graficamente como é que vai ficar essa modulação, certo? Aqui a gente tem a aplicação da transformada de Fourier para o ponto C, desculpa que apareceu, eu esqueci de executar aqui, vou fazer aqui que deu tudo certo, né? Não tem nenhum erro. Desculpa, só tinha esquecido isso. E aqui a gente tem a aplicação da transformada de Fourier, tanto para C quanto para M1 e M2, que é a frequência de cada um deles. E aí a gente pode vir para a plotagem dos gráficos, certo? Aqui eu vou explicar cada um deles. Esse gráfico 1 aqui é portador no tempo, a gente tem um senoide de alta frequência. A gente vê que ele oscila bastante. A amplitude varia de menos 1 a 1 e é basicamente uma onda de transporte. A mensagem vai ser enviada aqui dentro dessa onda aqui. Esse gráfico 2, na portadora de frequência, a gente vai ter os picos entre menos 0,4 e 0,4, igual a frequência da portadora que a gente tem lá em cima. E na frequência, o sinal senoidal é representado por dois picos. Esses picos são simétricos, né? A gente consegue ver, em frequência negativa e positiva. Beleza. A amplitude também é de 0,5, é metade da amplitude do domínio no tempo. E essa é uma característica da transformada de Fourier. Esse gráfico 3, a gente tem a mensagem 1 no tempo, que vai ser uma senoide também, só que de uma frequência menor, né? Bem menor, como a gente vê aqui. A frequência dela vai ser menor porque como a gente tem lá em cima, a frequência que foi definida para ela é de 0,05 Hz. Então a gente a cada 5 segundos vai ter 5 ciclos. A gente pode contar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, fechando aqui. Certo? E a amplitude a gente pode ver também que varia de menos 1 até 1. Nesses três casos aqui, a gente vê que a amplitude vai sempre variar entre menos 1 e 1. No caso aqui da frequência, a gente vai ter os picos entre menos 0,5 e 0,5, que é a frequência que já foi definida lá em cima, né? Na mensagem 2 a gente tem o mesmo princípio, só que igualmente a gente tem lá em cima, os valores ele é um pouco menor, é metade desse aqui. Aqui era 0,05, aqui a gente vai ter 0,25 Hz.
Então a gente vai ter também um período de 100 segundos, metade de ciclos que esse aqui teria, que vai ser no caso 2,5, né? A gente vê aqui 1, 2 e ele para aqui embaixo. Aqui da mesma forma, a gente vai ter picos entre 0,025 e menos 0,025, bem aqui no meio. Vai ser a frequência da mensagem 2, certo? E aqui a gente vai ter o sinal modulado, que é a M, que a gente vai ter primeiramente essa equação aqui. Cada um desses pontos a gente vê que aqui nesse primeiro a gente está multiplicando a mensagem 1 e aqui no segundo a gente está multiplicando a mensagem 2. Essa primeira equação é um canal em fase. Ela resulta de um sinal onde a amplitude varia de acordo com M1, nesse caso aqui. No segundo, esse aqui já é o canal em quadratura. Nessa primeira parte é quando a onda seno está defasada em 90 graus em relação ao portador a cosseno. E a M vai ser a portadora modulada por M2, certo? Desculpa. E aí a gente faz outra importação, que a gente importa de SciPy Signal a Hilbert, que a gente vai calcular a transformada, né, de Hilbert, que vai gerar um sinal complexo analítico. E aí a gente vai conseguir ver a parte real do sinal complexo, que é a parte original, do sinal original, certo? Beleza. Aqui a gente vai para o gráfico, né, de QAM. A gente vê que é uma onda de alta frequência, ela oscila bastante, né? Tem bastantes picos aqui, né? Apesar de eles serem iguais, né? Os picos não mudarem, divergirem muito. Mas a gente tem uma onda de alta frequência e essa amplitude e fase não são constantes, né? Como a gente vê. Em laranja a gente tem um envelope do sinal, que a gente obteve pela transformada de Hilbert aplicada aqui, certo? Em S. M1 e M2 eles estão contidos nessa portadora aqui, e a onda laranja ela mostra, né, na verdade, a informação contida no sinal, onde que a informação está, os picos de maior energia, né? Onde tem maior energia. Em seguida a gente vai aplicar a transformada rápida de Fourier nesse sinal QAM, vai gerar um array complexo e uma magnitude fase de componente de frequência do sinal. E depois a função vai reorganizar a saída da FFT, centralizando a frequência em zero. A gente vê aqui. E aí a gente vai conseguir ver que a criação desse vetor de frequências e a reorganização desse vetor. No gráfico a gente tem a modulação QAM, vê que essa modulação funcionou. A gente vai ter os picos de frequência entre 0,25, bem aqui, né? 0,025 e 0,05. E eles vão estar envolvidos e deslocados para a frequência da portadora, em 0,4 Hz, certo? Bom, aqui a gente já vem para a demodulação, que é a M, a partir da detecção coerente, né, que a gente já viu na outra experimento, no experimento 6, que a gente já fez a detecção coerente. Bom, essa parte aqui é muito importante no processo, que no caso, explicando um pouco sobre a detecção coerente, vai funcionar multiplicando esse sinal modulado S por uma cópia da mesma portadora, que foi utilizado para modular essa mensagem. E aí, esse sinal S vai ser multiplicado pela portadora cosseno. Essa daqui. A gente vê aqui o S multiplicado pelo cosseno, certo? E aí, o resultado é um sinal que vai conter essa mensagem M1 deslocado para uma frequência mais baixa, mais próxima de zero. Desculpa, estava aqui. Mais próxima de zero. E uma componente de alta frequência que pode ser removido por um filtro. No caso, a gente vai aplicar um filtro mais na frente, certo? Aqui a gente pode ver, fica parecido, né, aqui em cima com o que já foi apresentado. Opa, desculpa, é com mais embaixo. Né? Mas a gente tem esse gráfico aqui, que vai mostrar o V1 no domínio do tempo, né? Que é o resultado da multiplicação desse sinal que é a M pela portadora cosseno. Então a gente tem uma frequência muito alta, a gente pode ver,
que é o que acontece normalmente quando tem um processo de multiplicação. E esse envoltório da amplitude, o envelope, né, da onda, é parecido com a forma de mensagem da mensagem original M1. E a onda da frequência se expande e se contrai com a mesma forma da mensagem M1. No gráfico 2 a gente tem um pouco diferente, né, que é o sinal demodulado, onde há dois picos, eles são complexos, né, e distintos. Simétricos, desculpa, não é complexos, são simétricos. São simétricos e distintos, localizados, aqui a gente pode ver que está em menos 0,05 até, e o outro é 0,05. E a demodulação a gente consegue ver que funcionou normalmente aqui, onde o processo de detecção trouxe o espectro da mensagem que estava escondido em torno da frequência da portadora em 0,04 Hz. Aqui a gente vai aplicar o filtro, né, como a gente viu no último experimento, é o mesmo processo. A gente vai construir um filtro passo abaixo, importando esses SciPy Signal Butter, LFilter e FrecZ. Vamos colocar aqui os valores, né, da frequência, frequência de Nyquist, de corte, normal cutoff e a ordem, que é 10. Aqui é da mesma forma, né? A gente vai criar usar o Butter, né, para a criação desse filtro. Análogo falso, que é para dizer que ele é um filtro digital, né, não analógico. E aí vamos seguir para a plotagem, né? A gente consegue ver aqui como é que vai funcionar esse gráfico, né? Onde vai ter o sinal demodulado após o filtro passa abaixo, que vai oscilar de forma lenta. A gente vê que ele não oscila rapidamente. E é isso aí. Existe a plotagem desse filtro aqui, passa abaixo. Certo? E aí depois a gente vem para ver como é que funciona esse sinal, o sinal demodulado depois do filtro. E a mensagem, né? A gente vê que existe uma defasagem de fato. Esse sinal laranja é o sinal de mensagem principal como referência, né? A gente vê que existe realmente um pouco de defasagem nesse sentido. Para M2 a gente usa o mesmo princípio, só mudando os valores aqui, né? Para V2, certo? Usa a detecção coerente da mesma forma, aplicando a transformada rápida de Fourier e faz a plotagem, né, dos gráficos aqui. Aqui a gente vê que a gente também tem um gráfico que oscila muito rapidamente. O sinal modulado na frequência, que está basicamente no mesmo ponto, né? Entre 0,025 e 0,025. Não, um pouco mais, desculpa. Um pouquinho mais. É 0,20. Enfim, aqui embaixo está entre menos 0,025 e 0,025. Como aqui em cima, né, no gráfico anterior, esse aqui a gente vê que ficou bem parecido e que realmente funcionou, certo? Partindo já para a última parte, o último gráfico, a gente tem o sinal demodulado e a mensagem, né? A gente vê que ele fica bem defasado assim um do outro, né? De fato. E isso por causa da aplicação do filtro, né? O filtro passa abaixo aqui, gera o gráfico dessa forma. Bom, esse era o trabalho a ser apresentado do experimento 7. Muito obrigado pela atenção.